Qual que é a realidade, meu? A realidade de um novo emprego como programador. Hoje a gente tá vendo aqui o vídeo do Dev Eric, onde ele vai contar como que foi a semana dele num novo emprego. Vamos assistir aqui, vamos ver se a gente consegue aprender algo com ele sobre processos, sobre como que a gente comete erros, sobre reuniões e tudo mais. Eu vi o início e parece muito bom, então bora lá. Semana passei a maior parte do tempo em reuniões. Eu fiz a contagem de quantas reuniões foram e eu nem incluí as deles nessa contagem. E a verdade é que quase ninguém gosta das reuniões, cara. Mas, tipo assim, até agora eu não consegui identificar nenhuma reunião da qual eu percebesse que eu não deveria estar nela, né? Todas tiveram a sua devida importância. Enfim, essa semana eu tive muitos impedimentos e foi uma semana que, olha, cara, fica com um resumo dessa semana aí pra você ver como é que foi. Na segunda-feira eu comecei o dia tentando resolver um bug e foi me passado da seguinte maneira. Existe um select e quando a gente vai editar um registro, está sendo permitido salvar um valor que não está nesse select. Ou seja, existe um select e o select também permite que o usuário digite qualquer valor ali para poder salvar. Só que se o valor não existir ali nas opções do select, deveria... E quando ele tá falando select, eu acho que ele não quer dizer o select do SQL. Acho que ele é dev web, então provavelmente ele tá se referindo ao componente select, certo? Provavelmente, né? Deveria mostrar ali pra gente um erro dizendo que o valor digitado não existe. E a minha primeira solução foi logo remover essa opção aí da gente poder digitar qualquer valor ali no select. Deixar um select apenas com a opção de você clicar nele e aparecer ali as opções embaixo, né? Então eu comecei a fazer alguns testes, né? E olha só o que eu descobri. Aqui tem um select e a gente tem um valor atual, porque a gente tá editando alguns dados. Então a gente clica lá em editar e já tem um valor nesse select. Então beleza, esse valor tá aqui. E aí se eu for lá e trocar esse valor, colocar um novo valor nesse select, e aí eu enviar uma requisição, do lado de cá, né? Se eu for testar o que chegou aqui, do outro lado, né? Se eu for testar quais os dados que chegaram, deveria ser o valor que eu tinha digitado lá no select, né? O novo valor. Só que não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo era o seguinte: eu digito aqui um novo valor e o que chega aqui seria o valor atual, ou seja, o valor antigo que estava aqui antes de eu editar. Então um erro de state, né? Na verdade, uma das coisas... Cara, quando pega um bug desse, uma das coisas que eu acho mais interessante é que muita gente tem medo de crashar o app, tá ligado? Tu sabe que tu sempre vai chegar numa situação onde tu tem, por exemplo, um valor. Vamos lá, o usuário digitou um valor, então o novo valor. Aconteceu algum erro, porque esse novo valor não existe na lista de valores possíveis, então tinha lá A, B, C para selecionar e o usuário provavelmente digitou aqui E. O E não existe. Visualmente tá E ali, só que provavelmente o que está acontecendo é que no estado da aplicação tá o D. E aí quando tu sincroniza isso aqui com a tua API, quando tu manda para a API, o que tá vindo, na verdade, é o D, certo? Não deveria ser o D. Deveria ser nada. Tu deveria crashar, tá ligado? Tu não deveria deixar o usuário colocar um valor que não existe. E mesmo se ele colocar um valor que não existe, na hora de enviar, tu não deveria enviar esses dados. É interessante, né? Muitas vezes a gente não quer crashar a aplicação e a gente acaba enviando dados inválidos. Então eu falei, opa, então esses dados eles não estão sendo salvos no banco. Porque tu entende que tem dois problemas aqui, né? Tem um problema do select, mas tem um problema também que o valor estava sendo enviado para a API. Na hora que eu edito ali, eu coloco qualquer valor ali no select, isso não tá indo lá para o nosso banco, que essa era a preocupação maior. Então eu chamei um colega de trabalho pra gente fazer uma call ali, e eu executei todo o comportamento da interface e mostrei pra ele ali o valor que estava chegando na requisição. E aí ele me explicou que isso era um comportamento padrão do nosso framework, que pra ele mostrar no input o erro dizendo que o valor não existe, a gente precisa deselecionar esse campo. Tipo assim, eu clico no input, digito qualquer valor. Aí era pra ele mostrar, ó, esse valor que você digitou ele não existe. Só que... a validação tá no on fox out, tá ligado? Quando perder o focus, tu valida. Só na interface tá a validação. Não tá depois na hora de... Na parte que o usuário não vê ali, digamos, né? Pra ele mostrar esse erro, eu meio que tenho que clicar em outro campo. Qualquer campo da nossa tela eu tenho que clicar pra que esse erro ele apareça, né? Porque só depois que você clica em outro campo é que os dados que você acabou de digitar naquele select, ele vai ser salvo dentro do select propriamente dito. Então eu vou ali, preencho com o valor errado, quando eu clico em um outro campo, aí ele me mostra o erro dizendo que o valor não existe. E aí eu consegui... E tu sabe que muita gente vai abordar esse erro de forma diferente, né? Algumas pessoas podem olhar esse erro aqui e pensar o seguinte: sabe o que eu vou fazer? O erro tá que a validação do campo tá no onFocusChanged. Então, quando basicamente o campo perder o focus ou mudar o status do focus para falso, a gente valida o valor que tá ali, certo? Qual que é uma das versões de solucionar isso aqui que a gente pode fazer de forma errada, por exemplo? A gente pode tentar fazer com que a gente mude a validação para ser quando o usuário está digitando, tá ligado? Então, sei lá, em vez de ser quando o foco mudar, vamos mudar para quando o usuário digitar uma tecla. E aí tu vai validando toda hora. Tipo assim,
Tá ligado? Tipo assim, tu pode pensar de várias formas de fazer. Tu pode pensar assim, não, vamos mudar o elemento que a gente tem na tela. Mas a raiz central é o que tu faz com esse valor que tá aqui quando tu manda pro status, se tu não tem uma validação. Então, uma validação antes de enviar pra API pra dar uma resposta pro usuário, tá ligado? Para pra pensar nisso. Porque, independente se tu trocar qualquer coisa visual aqui, o usuário poderia vir no inspect do teu Chrome e mudar o valor na mão grande, certo? Interessante essa issue aqui. Vamos ver como é que ele resolveu. Consegui validar minha teoria, né? Pô, o valor que eu tô digitando aqui, ele não está sendo salvo no banco de dados, porque pra ele ser salvo, na hora que eu digito o valor no select, que eu aperto em enviar, ele vai e me mostra o erro lá do campo. Aqui, esse erro não chega nem a aparecer na tela, porque a tela some meio que como se eu tivesse salvado e enviado esses dados ali pro banco de dados. Só que se eu apertar em editar de novo, aí ele vai lá e vai mostrar, ó, o valor que você digitou, ele não existe. E assim, algo bem simples, mas talvez sem mostrar um passo a passo real implementando isso aqui, né? Fazendo ali na interface, não deu pra perceber muito bem o que tava acontecendo ali. Mas o que importa é que eu consegui, tipo, testar, ter ali uma possível solução e tirar minhas dúvidas para não ficar tentando resolver algo que não fazia nem sentido. Depois disso eu fui resolver uma PR que eu tinha aberto e vi que deixaram um comentário ali pedindo para refazer uma lógica, né? Eu tinha feito um if e um else. E no comentário, né, a pessoa tava pedindo ali para eu fazer a negação primeiro para poder não utilizar esse else. Isso é... Não use o else, cara. Vai ver, a galera tá escutando, ó. O else é errado, não use o else. Viu? Na vida real ali, meu, não é só no Twitter não que rola esses comentários. É bem padrão assim, né? Meio que eu já tava um pouco acostumado a fazer as lógicas desse jeito, só que eu fiquei um pouco confuso na questão dos requisitos. Porque no requisito tava mais ou menos assim. Se o campo vier com a letra S, por exemplo, a gente tem o campo 1 e o campo 2, eles vão ser obrigatórios. Então, beleza, aí eu fiz o if validando isso aqui, né? E se fosse diferente de S, né, a gente teria aqui esses valores como opcionais. E quando o cara enviasse, mesmo que ele digitasse qualquer coisa nesse campo 1 ou campo 2, eu teria que deixar esses valores vazios ali dentro do próprio código, né? E aí faltou um pouco mais de malícia da minha parte, né? Porque eu montei a lógica do mesmo jeito que eu estava lendo os requisitos. E aí no final ficou mais ou menos assim, né? Eu já estava validando isso aqui logo de cara, tipo, se for diferente de S, então a gente meio que deixa esses valores aqui vazios, eu sigo com o resto da lógica ali da nossa aplicação. E se caso fosse S, aí sim iria cair nessa lógica daqui e a gente seguiria com a mesma lógica da aplicação. E falando assim, parece que não mudou nada, mas tipo, na parte do código ali ficou melhor estruturado. Só que aí tinha um outro comentário lá também dizendo que era pra mim poder separar mais o código, né? E tinha até alguns exemplos lá de como eu deveria fazer aquilo ali. Só que eu fiquei um pouco na dúvida assim, né? Porque tipo, aquele arquivo ali, aquele bloco de código que tava ali, eram validações específicas daquele contexto e que também, tipo assim, não foi construído de uma forma para ser reutilizado, entendeu? A gente provavelmente não iria reutilizar nada daquilo ali. Muito provavelmente a gente não vai acrescentar mais nada de código dentro daquele bloco de arquivos ali. E tipo, não ficou algo bizarro também, tipo, fiz tudo junto lá, uma gambiarra. Não, eu separei algumas coisas, só que eu não separei tanto, né? E do jeito que, tipo, comentaram lá, meio que eu tinha que separar mais ainda aqueles códigos ali. E aí eu achei que seria algo meio que desnecessário, né? E aí, tipo, já tinha dado... Cara, tu sabe que, tipo assim, eu tô feliz pelo lugar que ele tá. Porque tem um processo de pull request code review. E esse processo de achar que um comentário no teu pull request é desnecessário, não é que, tipo assim, cara, preciosismo. Isso acontece, vai acontecer tu sendo júnior, sendo pleno, sendo sênior. Sendo sênior ainda mais, entendeu? Muita gente vai deixar um comentário no teu pull request e tu vai ter que debater com essa pessoa sobre o comentário. Às vezes tu passa mais tempo discutindo aquele comentário do que se tu tivesse simplesmente desistido e implementado como uma pessoa tá te pedindo, tá ligado? Esse tipo de coisa, esse tipo de maturidade a gente vai ganhando com o tempo. Mas independente das discussões, cara, todas elas servem um propósito para aumentar a qualidade do teu código. Deve ser muito confortante estar numa empresa onde tu tem esse tipo de discussão, porque é onde tu cresce. Esse tipo de discussão que eu tô querendo dizer é bom, tá ligado? A gente reclama quando alguém comenta no teu pull request dizendo que tu deveria ter feito de outra forma. Tu pode discordar, mas não importa. O que importa é que esse ciclo faz tu ser uma pessoa melhor também, uma profissional melhor. Tinha dado a hora do almoço e eu decidi resolver isso aí na parte da tarde. E aí depois do almoço eu liguei ali pra pessoa que fez os comentários ali no código, porque de fato eu queria entender um pouco mais do porquê que ela quebrou o código tanto assim, né, em partes minúsculas. E ela me disse que a princípio a parte principal ali que eu precisava resolver era a parte do if, então tava de boa, já tinha resolvido aquilo ali. E que as outras validações ali, que ela meio que separou tudo ali minuciosamente, ele disse que tava muito inspirado e por isso que ele tinha pedido tudo aquilo ali, entendeu? E aí quando isso acontece, normalmente a gente comenta num pull request, né, a gente comenta assim, ó, nit. De nitpick, que é basicamente quando tu tem um comentário de nit, é que o comentário dizendo pra ti, separa em mais funções. Tipo assim, esse comentário aqui, ele não é um comentário que vai bloquear o teu pull request, tá ligado? É simplesmente uma sugestão. Então tu tem que saber diferenciar o nit de um comentário mesmo que é de change request, né? Que vai bloquear o teu pull request. De qualquer forma, eu fiz a refatoração do jeito que foi me pedido e eu confesso que eu senti um pouco de dificuldade de entender algumas coisas, né? Como que foi estruturado e o porquê de certas coisas ali também. Mas de qualquer forma eu fiz. Depois disso, nós... Isso aqui até, Eric, tipo, cara, eu sei que tu é novo na empresa, né? Então o cara tem que fazer, tudo bem. Na real, eu vou concordar contigo. Às vezes não vale o estresse de estar discutindo com alguém, principalmente quando tu entra na empresa, tá ligado? Recém entrou na empresa.
Mas depois, se tu quiser, tu pode tentar ganhar no cansaço, tá ligado? Não, mas me explica o porquê mesmo tu acha isso. E o pull request é teu, né? No final das contas, tu pode tentar perguntar pra outros colegas teus se eles aprovam o teu pull request e simplesmente responder que tu não vai fazer. E fazer o merge, o que importa é tu ter a aprovação de outros colegas, né? Isso acontece também, acontece muito. Nós tivemos a nossa plane, e aqui começaram a sequência de reuniões da semana. Logo no início da plane, os caras começaram a ficar ali resenhando sobre um vídeo que eu tinha postado no YouTube, né? Eu fico meio sem graça às vezes, porque eu não tô muito acostumado com isso ainda, né? Mas pelo menos eles falaram que estão curtindo os vídeos, né? Estão gostando. E hoje, pela primeira vez, eu joguei plane poker. Quando eu trabalhava com o Cassiano, era só nós dois, então, tipo assim, não tinha por que fazer dessa forma. Tinha o card lá, e aí eu votava e ele votava também. Mas aqui tem mais gente, então a gente usou ali o plane poker pra poder estar voltando ali o peso dos cards. Colocaram o Eric no Agile. A minha aflição é porque eu não sabia como fazer as coisas, tipo, desenvolver os cards, não sabia o resultado final dos cards, porque é a primeira plane que eu tava participando, tô entrando na sprint agora, na empresa agora, no projeto agora, então eu não manjo de quase nada ainda. Então, o meu único objetivo nessa plane era poder conseguir votar de uma forma que não ficasse, sei lá, uma diferença muito grande das pessoas, né? E deu muito certo, porque, tipo, o primeiro card ali, o meu voto já foi a mesma quantidade de pontos do que o do tech lead, né? Então, eu falei, ó, tô indo numa linha de raciocínio muito boa, então... Pior que é, né, cara? O cara fica aquela angústia, né? Pô, se eu colocar 2 e os outros colocarem 5, é ruim, porque significa que eu não entendi o quão complexo é o problema. É pior, quando tu bota que uma tarefa é 2 e na verdade a tarefa é 5, é pior do que quando tu coloca que a tarefa é 5 e a tarefa é 2. Porque quando tu coloca que a tarefa é 5 e a tarefa na verdade é 2, tu pode justificar o porquê que tu achou que era complexo. Pelo menos tu é um cara preocupado, que pensa em edge cases, que pensa em outros cenários. Agora, quando uma coisa é complexa e tu estima como sendo pouco complexo, normalmente significa que tu é inexperiente. As pessoas sempre acham que o dev sênior é aquele que vai sempre achar as coisas fáceis, né? Mas na verdade é o contrário, eu vejo isso acontecendo muito mais com o dev que tá iniciando, de achar que as coisas são mais fáceis do que realmente são. Então eu sinto muito isso que o Eric falou mesmo, cara. Até eu, tipo assim, no poker ali que eu faço, a felicidade é quando o time todo consegue botar a mesma pontuação pra tarefa. Aí é palmas, né, pra galera. Seguindo, né, velho? E aí no segundo card também, eu dei uma pontuação que foi igual a de 3 outras pessoas ali, né, que tava participando também. Então eu tava conseguindo pelo menos estar inteirado do que tava acontecendo ali naquela reunião. E que é uma bobagem, né? Porque, cara, sabe o que eu acho que é uma bobagem tu fazer os pokers, as pontuações, que é 1, 2, 3, 5, 8 e tal. Eu acho a bobagem não é tu tentar estimar a complexidade. A bobagem é que muitas vezes a estimativa vem no processo, no momento que ninguém tem contexto sobre aquele ticket. Mas tu precisa estimar pra começar a sprint. Só que, tipo, tu nem teve tempo pra analisar os tickets. Então, quando chega pra te estimar, tu nem sabe ainda o quão complexo é. Se tu fosse de fato se preocupar em estimar a complexidade, tu ia deixar o time analisar ticket a ticket antes de estimar. Mas muitas vezes isso nem vale a pena. Então, entra naquele ciclo de, tipo, tu acaba estimando as coisas que no final são outros valores e que no final não importa, porque o prazo de entrega para aquele escopo já tá fechado mesmo, então tanto faz, tá ligado? Hoje é dia de presencial e eu demorei 40 minutos no ônibus, cara. Foi o recorde, assim, tipo, o mínimo que tinha sido foi 45 minutos, mas hoje foram 40. E hoje também eu ganhei um mouse novo ali da empresa. Eu tenho um problema no pulso. Se eu usar um mouse normal aí, minha mão fica doendo e tal, então esse aqui parece ser bem confortável. E até legal, né, ver, tipo, que a empresa se preocupa com isso, né? Na primeira semana ali, quando eu perguntei se os caras tinham, tipo, um suporte pra colocar aqui, de apoio. Vai pro Nelvin e abandona o mouse, cara. Né? Aí perguntaram se eu tinha algum tipo de problema, aí eu fui e falei, né, que eu sinto um desconforto, aí compraram um mouse novo, né, sei lá, dependendo da empresa que você for trabalhar, meio que os caras não vai nem ligar pra isso, né, você vai ter que usar o mouse que tem ali mesmo, ou então você traz o seu de casa, né. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer os merges pra poder solicitar uma nova revisão da PR que eu tinha refatorado ontem, e dessa vez ela foi aceita, né, ainda bem. E depois disso nós tivemos a continuação da plane de ontem, porque ontem a gente começou a reunião um pouco tarde aí, já no finalzinho do expediente, então hoje a gente conseguiu ali definir os pontos pra todos os cards, e debatemos também algumas coisas ali, né, dessa próxima sprint. E cara, é interessante que ele falou que na planning eles conseguiram estimar os pontos, né? Na verdade, se tu for seguir um Scrum mesmo, né? Tu tem o refinement, que é o processo, justamente, refinement seria o processo de estimar os pontos. Depois na tua planning, tu vai definir o que tem na tua sprint, né? O que vai cair na tua sprint, que vai durar ali normalmente 2 semanas. Então a planning é basicamente ver a capacidade do teu time, então quantos pontos eles costumam entregar naquelas semanas e tu arrasta as cards para sprint. Então essa é a planning, mas as cards já estão aqui normalmente estimadas, né? Então esse seria o by the book do Scrum, que tá bem... Na verdade, tá bem aí atualizado com o conteúdo que a gente trouxe no canal na live de ontem, né? Cara, hoje foi o dia inteiro de reunião, velho, de planejamento. E na hora de voltar pra casa, estava chovendo e, obviamente, que o trânsito estava mais lento. Ah, que terror você, né? Ter que pegar
transporte pra ir E na pro quarta-feira o trampo. trânsito foi uma loucura, velho. Tava muito, muito trânsito, tudo travado. O que eu fiz Perda de ontem em tempo, 40 cara. minutos, hoje eu fiz em 1h20. Algumas pessoas aqui na empresa também se atrasaram. E na rua, velho, tinha gente correndo pra todo lado. No elevador daqui do prédio da empresa, tipo, o povo tava entrando com pressa. Cara, meio que a cidade inteira travou. E depois a gente ficou sabendo que teve um acidente, tipo, na BR, por isso que teve toda essa confusão aí. E aí eu cheguei no trabalho e como eu ainda não tinha conhecimento pra poder iniciar nenhuma tarefa, nenhum dos cards que a gente definiu ontem, eu comecei ali a assistir um vídeo que o Tech Lead fez, ensinando a consumir APIs externas, né? E como é algo desse mundo da SAP, foi totalmente diferente do que eu já tinha visto com as outras coisas que eu já trabalhei. Depois nós tivemos uma reunião pra poder alinhar algumas coisas do projeto. Aí depois um colega de trabalho, né, que ele é pleno, ele tava criando uma entidade e um negócio que a gente chama... Tá, mas eu vou dar uma de Davin, né? Nesse caso aqui, tu não tava na empresa, né? Ou na empresa te dá uma cama pra te dormir lá, cara. É 80 horas semanais. Depois nós Tô tivemos zoando, Eric, tô zoando. O Davin não deixaria passar isso reunião pra aqui, poder né? alinhar algumas coisas do projeto. Aí depois um colega de trabalho, né, que ele é pleno, ele tava criando uma entidade e um negócio que a É que provavelmente fica difícil o cara gravar esses B-roll que a gente fala aqui pros vlogs, né? Dentro do escritório, né? Eu te entendo porque eu já gravei o dia na vida do programador. gente chama aqui de app. E é tipo, imagine app como cada um desses quadradinhos aqui. E aí você consegue imaginar um app como cada um desses quadrados aqui. O que acontece? A gente tem um projeto, um repositório. Você cria um projeto aí na sua máquina e tal. E dentro desse projeto você vai ter vários apps. Aí você abre tipo a interface lá e tem os quadradinhos dos apps que você criou e tá trabalhando. Aí você clica em um deles e cada um deles é um mundo diferente, faz coisas diferentes, tem regras de negócio diferentes, né? Foram feitos para fazer coisas diferentes. Senão não fazia sentido a gente criar vários apps aqui. Então nesse projeto que eu tô trabalhando tem bem uns 12 apps. Quando eu falo que eu tô resolvendo algum bug, nos últimos vídeos aí eu tava resolvendo bugs desses últimos apps aqui, que eu não cheguei a trabalhar na criação, né? Então agora a gente tá criando um novo app, e esse app, ele vai ter novas funcionalidades. Tipo, vai precisar ter uma tabela aqui, sei lá, vai precisar ter uns filtros, quando clicar tem que abrir uma outra página. Então, é um mundo novo dentro de cada app desse aqui. É como se a gente tivesse, tipo, os microserviços, né? Que já trabalhou com essa arquitetura desse jeito assim. É basicamente como fosse isso aí, só que aí fica tudo dentro de um repositório ali, e é um único projeto, né? E ali no final... É tipo um white label, quando é um aplicativo mobile, muitas vezes a gente tem um único projeto, tá ligado? Então tu tem um projeto, que a gente chama de um monorepo, tem um monorepositório aqui, mas dentro dele tu tem diversos módulos, né? E cada módulo pode ser uma aplicação diferente. Então no Android tu pode ter flavors, tá ligado? Flavors, que são sabores do teu build. E aí a galera quando faz white label, por exemplo, que seria ter um app que tu muda algumas funcionalidades, muda o layout, coisas do tipo assim, customiza estilos e sobe ele na loja com nomes diferentes, mas por trás o core é todo o mesmo projeto, né? Então é diferente de tu ter uma lib aqui ou dependências e tu ter múltiplos projetos, né? Um outro approach pro white label seria tu ter um monorepositório, um projeto só, mas dentro dele tu ter a capacidade de criar múltiplos builds, cada um deles sendo um app. No final da tarde, eu ainda peguei um bug pra poder resolver, que tinha algumas validações que não estavam funcionando corretamente, e pra resolver, cara, foi 15 minutos, mas pra poder identificar o problema foi praticamente 2 horas aí. E eu poderia ter demorado muito mais tempo se eu não tivesse aí chamado um colega de trabalho pra mim poder tirar uma dúvida que eu tava tendo. Legal que na empresa que ele tá, ele consegue fazer bastante pair programming, né? Na quinta-feira eu já cheguei no trabalho, fui logo revisando o que eu fiz ontem, né? Eu testei tudo novamente pra poder ter certeza na hora de abrir o meu PR. E aí depois o pleno, ele chegou no trabalho e a gente continuou acompanhando ele ali na criação do app, dessa nova aplicação que a gente vai começar a trabalhar. E teoricamente, isso aqui, essa criação desse app não é algo muito complexo de se fazer e nem algo muito demorado. Só que a gente tava com alguns problemas, alguns impedimentos, e por isso que, tipo, tava demorando demais a gente poder passar dessa parte. Aí beleza, isso aí resolvido, a gente teve outra reunião ali, só que agora pra poder separar os cards, né? Tipo, o pleno, ele tava separando os cards pra mim e pra um outro júnior, né? E aí depois que ele fez isso, ele ficou tentando resolver um problema ali no filtro que não estava aparecendo na tela. Inclusive, eu queria fazer esse filtro. Aí, tipo, imagine, velho, eu falei assim, cara, eu não sei ainda por onde que eu tenho que ir pra poder colocar esse filtro lá. Aí ele foi me explicar pra que eu conseguisse fazer os outros, né? E quando ele foi fazer, ele não tava conseguindo. Então imagina se eu não pedisse pra ele me mostrar, ou sei lá, se eu já queresse pegar e fazer. Eu ia meio que me ferrar, porque eu ia criar uma branch e eu ia tentar colocar aquele filtro na tela, e eu não iria conseguir, porque nem ele mesmo tava conseguindo, né? Cara, Pô, não diz isso, cara. Por quê? Tu poderia conseguir. Não tem nada a ver. Poderia conseguir, Eric. Confia mais em ti, cara. Na hora do almoço... E talvez ele olhando, tu tentando corrigir, ele não teria cometido os erros. Às vezes é assim também. Tu percebe os erros quando tu vai avaliar o código de outra pessoa maior do que quando tu tava escrevendo teu próprio código, né? Hoje os caras da empresa, tipo, eu posto vídeo toda quinta-feira, né? Então, os caras da empresa colocaram meu vídeo lá na empresa, tem uma televisão e tem uma salinha assim com um sofá e tal, umas cadeiras. E os caras colocaram meu vídeo na televisão e ficaram assistindo ali, todo mundo, velho. Nossa, fiquei assim, muito sem graça, com muita vergonha, mas até que foi bem divertido, assim, fiquei bem na resenha, né? Entrei bem na resenha deles ali, foi algo bem bacana. Imagino. E à tarde eu tava esperando o pleno resolver aquele lance lá do filtro, né? Pra que eu conseguisse começar a trabalhar. E enquanto isso, eu fui tentando entender melhor ali as tarefas que eu tinha pra poder fazer. Eu fui ver um pouco ali da documentação, eu fui ver um pouco dos outros apps no projeto que a gente tem, pra que eu conseguisse entender melhor as coisas, né? E não ficar tão travado assim quando eu fosse de fato começar a implementar as coisas. E nós ficamos a tarde inteira resolvendo isso, cara. E depois de muito tempo, os caras descobriram que era algo no próprio projeto. Da forma como o projeto foi criado, aquele filtro, ele não conseguiria ser colocado na tela daquele jeito que a gente tava tentando, entendeu? Então teria que ser de outra forma. E aí meio que tava todo mundo meio saturado assim do dia e a gente resolveu deixar isso aí pro dia seguinte.
Sexta-feira é dia de home office e hoje eu fiquei 2 horas em call com o Pleno novamente. E agora a gente tava tentando colocar um filtro em outra tela, porque o filtro de ontem a gente conseguiu resolver, agora seria em outra tela. Só que, tipo, não tava tendo a opção de colocar esse bendito desse filtro lá. E a gente tá construindo a nossa aplicação com um negócio chamado de Building Block, que você cria o seu front-end com o XML e com as annotations do CAP. E teoricamente dá pra você criar a sua aplicação ali simplesmente com o CAP, né? Que é o framework que a gente utiliza, que é muito mais rápido, você só faz colocar as paradas lá e o negócio já aparece na tela. É muito lindamente assim, mágico. É muito simples de se trabalhar com ele. Com o passar do tempo você vai pegando ali a manha e vai ficando bem mais tranquilo do que você ficar criando as coisas na mão aí, né? Tipo com HTML, JavaScript puro, React, essas coisas, enfim. Só que tem um problema. React. Tive que pausar pro React. O CAP ele tem algumas limitações, então se o seu front-end ele precisar de um botão específico, com regras específicas, você precisa fazer coisas assim que o framework não te possibilita fazer, a gente aí tu tá fudido. É na verdade isso, né, cara? Todo framework, toda coisa que faz essas coisas mágicas pra ti, por trás dos panos, tu sempre vai se dar mal quando tu precisar fazer algo que vai além, tá ligado? O teu trabalho vai ser sempre maior do que tu tivesse feito com um vanilla da vida, com JavaScript puro ou um framework que te possibilita customizar mais, mas não faz tanta mágica por ti. Nossa aplicação com uma parada que os caras chamam de build block, e basicamente você consegue criar isso com o CAP, usando as coisas já tudo padrão dele pra ser bem mais rápido, e o que você precisar ali de flexibilidade, você faz isso com código JavaScript mesmo, ou TypeScript, né? Você vai criar ali um arquivo separado, e você consegue fazer tudo que você precisa com esse código JavaScript e juntamente com o XML. E aí depois disso a gente teve a nossa dele, e eu usei o meu horário de almoço hoje pra poder ir no médico, cara. Eu estou aproveitando bastante o plano de saúde da empresa, eu tô fazendo vários exames, comecei terapia, nutricionista, vou no ortopedista, que eu ainda tô com a lesão aqui na perna, que eu não tô conseguindo correr ainda. Cara, marquei dentista, enfim, cuidar da saúde é algo muito importante, eu recomendo a todos vocês que façam isso sempre que vocês puderem. E na volta eu fiquei em call ali com o Pleno novamente, porque a gente tava tentando resolver ainda esse lance do filtro, né? Aí depois o Tech Lead, ele apareceu e ele conseguiu dar uma ajuda pra gente. E pensa, cara, que foi mais ou menos 2 horas de reunião pra poder resolver isso. E assim que a gente conseguiu resolver isso, finalmente eu tava livre, né? E aí eu atualizei a minha branch com a branch ali do Pleno pra que eu conseguisse começar a trabalhar. E aí eu tava bem aflito assim, cara, com o andamento da sprint, né? Porque já tinha passado alguns dias, eu praticamente não tinha feito nada, porque a gente tava com alguns impedimentos ali, enfim, nem eu nem o outro júnior a gente conseguia fazer nada, porque a gente dependia da criação do app primeiramente, né, pra conseguir fazer as nossas coisas, e meio que, tipo, eu não conseguia ajudar o cara a resolver o problema, porque eu não entendia praticamente nada do que ele tava fazendo, não conseguia nem pensar em possíveis soluções, porque, cara, é tudo muito novo pra mim ainda, mexer com essas coisas aqui da SAP e desse ecossistema. E aí isso meio que me causou uma angústia, assim, meio que como se eu não estivesse sendo útil, né, não estivesse fazendo praticamente nada ali no dia a dia de trabalho em relação à sprint. E aí eu fiquei um pouco aflito com isso nesses últimos dias, nessa última... Cara, eu vou te falar uma coisa, Eric, Cara, isso acontece, mas uma das coisas que a gente precisa tentar melhorar no processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software dentro da empresa, isso a gente ganha com a maturidade do time, com a maturidade dos processos, é como que tu faz com que as pessoas não estejam bloqueadas, tá ligado? Então o fato de que tu estava bloqueado para criar esse novo componente por conta do aplicativo não estar pronto, isso já deve ser motivo para melhorar o processo de vocês, tá ligado? Então tem que pensar muitas vezes, por exemplo, numa empresa grande, tipo, onde eu trabalho hoje, cara, são 50 e poucos devs trabalhando num projeto e muitas vezes um depende do que o outro tá fazendo, muitas vezes tu depende do back-end pra um dado que nem existe ainda e tu tem que mocar esse dado, ou tu tem que criar um catalog, tipo assim, tu tem que criar uma página que vai exibir os componentes que tu consegue progredir, criar o teu próprio componente, validar ele, mandar pra QA, testar com dados mocados em server, em mock servers, tudo isso, e fazer isso enquanto tu tá aguardando alguém finalizar alguma coisa. Esconder isso debaixo de uma feature flag, esconder isso debaixo de um toggle qualquer, tá ligado? Então, tipo, muitas vezes a gente precisa parar e olhar um pouco pro processo, tá ligado? Quando tu tem uma tarefa, isso começa lá nas tarefas, tu tem um ticket aqui, o ticket A, tu tem o ticket B, e o B depende do A, certo? Sempre quando tu for ver, tipo assim, eu estou bloqueado. Quando tu pensar assim, eu estou bloqueado, tu tem que ver, tu tá bloqueado mesmo, ou tu tem que pensar num passo intermediário de desbloqueio. Porque eu sei qual que seria o passo intermediário de desbloqueio. Seria como tu consegue validar o que tu tá fazendo até tu precisar fazer a integração com o que tá sendo feito no ticket A. Se isso aqui é possível fazer, show de bola. Faz isso aqui. Muitas vezes tu consegue fazer isso aqui com feature flag, com catalog. Tu consegue fazer isso aqui com mock data ou dummy data. Tu consegue fazer isso de outras formas, tá ligado? Então isso é bem comum quando tu tá dependendo de uma API. Eu sou front-end, eu tô dependendo de uma API estar pronta pra fazer a minha interface. Não, cara, tu não tá dependendo da tua API. É que tu não sabe ou não quer
utilizar um proxy server, ou tu não quer subir ou usar dados de arquivos como dummy data no teu projeto front-end. Enfim, tem várias formas que tu pode resolver isso tecnicamente. Se isso aqui não é possível, aí o erro começou lá na planning. Então, na sprint planning, esses 2 tickets deviam estar sendo colocados para a mesma pessoa fazer. Essa é a minha opinião, essa é a minha sugestão, entendeu? Basicamente, quase que a gente, quando olha assim, eu estava bloqueado, tu tem que pensar, tu tá bloqueado porque os tickets foram distribuídos de maneira errada. Muitas vezes a gente tenta ser eficiente, colocar várias pessoas para fazer múltiplas tarefas, mas é aquela questão, né? 2 mulheres não fazem um bebê em menos de 9 meses, em tipo 4 meses e meio, não é assim que funciona. Então, muitas vezes o erro começa ao dividir as tarefas e outras vezes o erro começa em não ter uma estrutura técnica para possibilitar que as pessoas não fiquem bloqueadas, né? Mas nem sempre é possível, nem sempre vale a pena, mas fica só observação que quanto maior a empresa, mais difícil fica essas questões de ser bloqueado, né? Estar bloqueado acaba não sendo uma opção mais. Última semana aí. Só que aí também eu parei, comecei a refletir um pouco, eu vi que, tipo, eu não precisava, tipo, pegar esse fardo, né? Porque, tipo, eu acabei de entrar na empresa, acabei de entrar no projeto, acabei de começar a trabalhar com essas tecnologias. Então, tipo, meio que se eu tava meio que travado, nesse contexto não era algo que era uma culpa minha, assim, entendeu? Então eu comecei a ficar mais tranquilo com isso, esperei ali as coisas se resolverem para que eu começasse, de fato, a entregar as minhas tarefas. E aí, depois disso, foi que eu comecei, de fato, a trabalhar já ali no finalzinho da sexta-feira. E eu até consegui ser bem rápido, né, e fazer o que eu precisava, que eu precisava fazer basicamente uma espécie de filtro, onde o cara clicava nesse filtro e a gente trazia ali uns dados do banco, né, para que ele conseguisse selecionar e fazer o filtro que ele estava precisando. Só que quando eu fiz o filtro, os dados estavam vindo vazios. E, cara, ainda bem que eu pensei nisso muito rápido, mas eu tive uma leve impressão de que esses dados não poderia ter nada ali no banco, né, por isso que tava vindo vazio. Então eu fui, tirei uma dúvida ali com o Pleno, e ele falou, cara, eu acho que sim, pode ser que esteja vazio no banco. E aí ele mandou eu abrir a entidade e olhar. Então eu fui, fiz isso, e quando eu cheguei lá, tava tudo nulo. Então eu fui, moquei os dados, e os dados apareceram. Eu fui, moquei os dados e os dados apareceram. Pô, Dev Eric manja, meu. Tô te Cara, falando. eu fiquei muito alegre quando eu cliquei e os dados estavam ali na tela, porque, tipo, foi basicamente a primeira coisa que eu consegui criar, fazer assim, né? E consegui pensar rápido também que os dados poderiam estar vindo nulos ali do branco, que não tinha nada. E aí quando eu moquei e apareceu, eu fiquei muito feliz. E, tipo, porque também essa semana, cara, foi muita reunião, as coisas dando errado ali, tipo, no projeto, no começo da sprint. E eu tava meio que agoniado, assim. Então, no finalzinho da sexta-feira, eu consegui ver algo ali que de fato eu tinha feito, né? Que eu tinha construído. E aí meio que isso salvou, assim, a semana, velho. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Boa, cara, eu gostei. E Dev Eric, cara, muito massa, meu. Tu parece estar aí numa empresa, num lugar que vai te permitir crescer bastante. Pelo visto, tu tem aí plenos, tu tem pessoas mais experientes que estão fazendo pair programming contigo, tem o processo de code review. Show de bola, cara. Fico muito feliz por ti. E, cara, pra quem não segue o Dev Eric, eu vou deixar o link aqui do canal dele na descrição. E eu gostaria de ver também vocês, se vocês têm algum artigo, alguma coisa aí que vocês compartilharam, como que foi a realidade de vocês. Eu gostaria de trazer um pouco mais também da realidade de profissionais que estão começando agora na área, principalmente juniors, porque faz muitos anos, né, que eu já atuo na área, então é bem fácil me desconectar desses problemas e quanto mais lembrança eu tiver de esses problemas, tudo que o Eric comentou, eu também passei, tá ligado, quando eu era júnior, mas eu esqueço. E aí vendo ele falar, eu lembro, daí eu lembrando, eu consigo dar alguma dica pra vocês. É isso que eu quero dizer. Então comenta aqui embaixo se tiver algum conteúdo, ou então deixa qualquer coisa morango pra ti.